15 e o verso de número 40, que diz assim a palavra de Deus: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em incorrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Amém, até aqui. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, bendito é o nome poderoso, bendito é o nome glorioso, maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez diante de Ti, louvando e glorificando o Teu nome, ó Pai. Agora, meu Pai, queremos ouvir a Tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, abre os céus, abre a porta da palavra, a porta da revelação e abençoa todos os ouvintes da Tua palavra. Pai, haja, meu Pai, Senhor, meu Deus, salvação, haja conversão, haja cura divina, haja milagres, ó Deus, move o Teu poder, o Teu Espírito, ó Pai, glorifica o Teu nome, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos, amém, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Estamos na presença de Deus e estamos satisfeitos, e a palavra de Deus que o Senhor coloca no nosso coração nesta noite, eu tenho certeza que a palavra de Deus ela não volta vazia, porque ela é viva e eficaz e permanece para sempre. Eu tenho certeza que quando nós ouvimos a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Eu tenho certeza que esta palavra, esta mensagem, ela vai nos deixar mais alegres, mais esperançosos e mais perto do céu. Isso é a coisa mais importante para nós, para o ser humano, principalmente aqueles que buscam a Deus, aleluia, e não tem outra maneira de nós nos aproximarmos de Deus, não tem outra maneira de nós, aleluia, glorificarmos a Deus pelas suas obras, a não ser pela sua palavra, glória a Deus. Quando nós olhamos aqui para esse texto que nós lemos, falando, apóstolo Paulo, o capítulo 15 todinho, falando sobre a ressurreição, é a doutrina, uma das doutrinas, se bem dizer, a mais importante para o cristão, para o salvo, é a doutrina da ressurreição, louvado seja Deus. E existe outras doutrinas, existe outras distorções da palavra de Deus, inclusive existe heresias, seitas, que até mesmo eles pregam, não pregam a ressurreição, mas pregam até mesmo a reencarnação, mas a Bíblia não tem respaldo bíblico para doutrina de reencarnação,
que a pessoa morre, depois nasce de novo, de outra maneira, e assim vai, aquela ladainha toda, aquela heresia toda, mas a doutrina da ressurreição, ela é bíblica. A doutrina da ressurreição, ela não é do homem, mas é de Deus, é do Espírito, é o presente de Deus para o ser humano, é o dia da grande vitória, como diz Paulo, o dia que a morte foi tragada na vitória, é o dia da redenção. Redenção significa a transformação do corpo, o corpo humano, o corpo de carne, o corpo que veio em fraqueza, um dia ele será ressuscitado em poder, um dia ele será ressuscitado em glória, porque fiel é aquele que nos prometeu. Então, a caminhada do homem, do ser humano na terra, está sujeita a muitas dificuldades. Por quê? Porque nós viemos do tronco de Adão, do homem terreno. Então é o homem que ficou sujeito à corrupção, ficou sujeito às fraquezas, às limitações. Quando Adão ali pecou e entrou o pecado no mundo, porque Adão ele era um homem cheio de glória, imortal ele era até então, até chegar ao pecado. Depois que o pecado entrou, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado e por ele a morte, por isso que todos morreram. O homem ficou sujeito à morte, ficou limitado. Primeiramente, nos primeiros tempos ali, Deus permitia que o homem vivia, né? Até mais de 900 anos, mas morria. Teve, acho que o que viveu mais, se não me engano, foi Metusalém, 969, parece que é mais ou menos isso, e outros ali também, 950, chegaram ali, aqueles homens da antiguidade. Mas depois, já na época de Noé, na época do dilúvio, então Deus ele já foi assim, se decepcionando com o homem, que foi crescendo a geração dos homens, e crescendo o pecado, a corrupção foi aumentando, a violência, e as mazelas pecaminosas do homem foram aumentando, e na época de Noé, a Bíblia diz que Deus praticamente, ele se decepcionou, fala que se arrependeu, fala Deus não se arrepende, mas ali em outras palavras, Deus se decepcionou, ele olhava para baixo e só via coisa errada, só via violência, só via imoralidades, e foi ali que nós não vamos pregar tudo isso, falar tintim por tintim, mas que veio o dilúvio, e somente Deus ali achando graças a Noé, diz que Deus viu Noé andando no caminho reto, andando no caminho perfeito, e ali deu um presente para Noé, que fosse salvar ele e toda a sua casa, toda a sua família, que entrasse naquela arca que nós sabemos. E ali depois, a idade do homem já começou a ficar limitada, 120, na época de Abraão mesmo, já era 120, 130, mas quando nós olhamos no Salmo, se não me engano, 90 ou 92, coisa assim, aí a idade do homem já ficou limitada a 70, 80 anos, diz que o que passa disso já é fadiga, é canseira, já vai dar problema, né? Misericórdia, né? Eu estou com meus 55, já estou vendo os problemas, imagine o de 70, 80, e os que passam de 80, 90, pessoas que vivem 100 anos, né? A gente conhece pessoas que são conhecidos nossos, que está com 100, vai fazer 102 anos, né? Um amigo nosso, imagine quantos problemas já tem, é igual uma máquina, né? Já viu aqueles carrinhos velhos, né? Que começa, né? Hoje vamos falar aí de um 68, de um 69, carrinho velho, vai imaginar, acho que não precisa nem tanto, um carrinho 70, 80, ele não sai da oficina, né? Ele está sempre precisando de conserto, de uma manutenção, porque já rodou bastante, então é perecível. Mas aqui estamos dando apenas uma alusão aqui, a vida do homem,
a fraqueza do ser humano, como ficou limitado por causa do pecado. Por isso que quando Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, mas vamos falar aqui do verso 16 ao 18, que fala: porquanto mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, uma trombeta será tocada, e a Bíblia nos diz ali também, nesse texto, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor. E aí no último versículo Paulo fala: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então o que Paulo está querendo dizer? Olha, esse evento que irá acontecer, essa tão grande bênção que Deus tem preparado para os santos, para os servos de Deus, para a sua igreja, para a sua noiva, é aquilo que vai trazer o consolo, porque o homem, pela sua fraqueza, pelas suas limitações, dentro do seu dia a dia, no seu percurso do dia a dia, ele vai estar sujeito a muitas dificuldades, a talvez muitos sofrimentos, muitas aflições, como Jesus disse. Tem gente que prega um evangelho mentiroso, né? Vem para cá, na minha igreja, você nunca mais vai sofrer, acabou o seu problema. Olha, é uma mentira muito grande. Deus pode resolver todos os nossos problemas, sim, do dia a dia. Agora Jesus falou assim: olha, no mundo tereis aflições, mas ele falou: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, se você estiver comigo, vocês também serão vencedores também. Como a mensagem que nós falamos, hoje é terça, no domingo, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, somos mais do que vencedores. Aleluia! Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos para uma palavra como essa, nós vemos aqui um contraste daquilo que é o primeiro homem, o primeiro Adão, que veio da terra, que é terreno. Aqui Paulo faz um contraste com o segundo Adão. Segundo Adão, quem é? Aquele que veio do céu, é Cristo. Ele veio por um tempo, sim, ele se fez menor até do que os anjos, se fez homem, se fez carne, se fez servo, mas Paulo falou aqui que Jesus Cristo, o do céu, o segundo Adão, diz que ele é a primícia dos que dormem. Eu vou ler aqui esses versículos aqui, voltando um pouquinho. Olha o projeto de Deus para nossas vidas. No capítulo 15, eu quero ler mais alguns versículos aqui. Louvado seja Deus. A partir do verso 19, o capítulo 15 aqui de 1ª carta aos Coríntios, e o verso 19 fala assim: olha, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí ele explica por quê. Porque tem gente que prega um evangelho terreno, só fala que Jesus pode abençoar aqui, Jesus pode dar aqui, e não sai disso. Você vê que tem ministério que não prega o céu, que não prega arrependimento, que não prega a volta de Jesus, uma preparação para a pessoa. Então é um evangelho pirata. Mas o evangelho verdadeiro é o que Paulo prega aqui. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque o melhor é depois. Ele pode dar todas as bênçãos aqui, ele pode. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Sabe o que significa isso? Ele veio para ser o segundo Adão. O homem pecou contra Deus e não tinha condições mais de se apresentar diante de um Deus santo. Pode ver, quando Adão pecou, ele já se escondeu. O pecado coloca uma barreira entre Deus e os homens. Afasta, lá no Isaías, acho que fala, Isaías 59, né? O que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Pode ver que Adão, toda tarde, Deus na viração do dia estava lá, batendo aquele papo com Adão, e Adão se regozijando na presença de Deus. Mas quando entrou o pecado, Adão se escondeu. Cadê o Adão? Adão, cadê você?
Adão tinha se escondido por causa do pecado. Então, meus amados, queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus nesta noite, o primeiro Adão, ele é terreno, ele trouxe a maldição do pecado, ele trouxe a corrupção, ele trouxe o prejuízo, por uma só ofensa, diz Paulo lá em Romanos, por uma só ofensa, ele trouxe todo esse prejuízo. Às vezes as pessoas falam, ai meu Deus, que nós não tem culpa de ser assim, e aconteceu isso, aquilo, porque a culpa é do Adão, a culpa é da Eva, vem tudo isso. Sim, não vamos até discordar não, porque agora, todos os que nascem em Adão, nascem sujeito também à corrupção, à fraqueza, às limitações, em todas as esferas da nossa vida, dias, saúde, enfermidade. Mas só que tem uma coisa, Deus, Ele criou o homem, Ele fez tudo, mas não para deixar o homem ao léu, deixar o homem perdido, agora, não, Deus trouxe a solução. O primeiro Adão, por uma ofensa, ele jogou tudo fora, a bênção. Só que o segundo Adão, Cristo, que veio do céu, diz que ele por muitas ofensas, foi muitas, imagina o que Jesus passou, né? Se nós for relatar, a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, porque Jesus falou, a minha paz vos dou, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Cristo conquistou, cravou na cruz do Calvário, o pecado, o mal, para que nós tenhamos paz, ele foi a nossa justiça na cruz do Calvário. Então por isso que fala, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então o Pai enviou Cristo, Jesus, para ser o cordeiro, para ser sacrifício. Por quê? Porque quando o homem pecou, depois toda a geração, ainda que em muitos séculos, nasceram, viveram homens até piedosos, homens que procuraram andar no caminho da justiça, que foram destaque. Deus viu em Abraão, viu em Davi um grande homem, viu lá no Enoque. Enoque inclusive diz que ele agradou tanto a Deus que ele foi transladado, ele subiu, foi arrebatado aos céus. Teve Elias, teve Jacó, Daniel, muitas pessoas, homens que agradaram, mas teve Jó, que foi um destaque muito grande, homem temente a Deus, que se desviava do mal, mas não tinha condições, nenhum homem desses, carnais, mortais, se justificar diante de Deus, pagar o preço, ter condições de tirar o homem dessa situação. Lá no Salmo de número 49, diz que o homem pode gastar todos os recursos do mundo, todos, mas não tem condições de remir a sua alma, porque o preço da alma do homem foi pago, foi por um preço altíssimo. Por isso que Paulo falou, nós fomos comprados por bom preço, não foi com ouro, nem com prata, nem com joias preciosas, não, foi com sangue precioso do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, como o homem não tinha condições de se justificar diante de Deus, Deus precisou enviar o próprio Filho e na forma de homem. O próprio homem que veio do céu, que se fez homem, nasceu do ventre de Maria por uma obra miraculosa do Espírito Santo, é o que veio para ser o sacrifício, para ser a nossa justiça, para pagar o preço, para se apresentar. Imagine, quando Cristo ali na cruz do Calvário, ele inspirou, ele morreu, ele se apresentou lá no trono do Pai. Imagine, meus irmãos, por isso que Paulo falou, o amor de Cristo nos constrange. Se logo um morreu por todos, todos morreram, agora todos têm que morrer também para o mundo, para o pecado, porque Cristo morreu por todos. Ele se apresentou diante do trono do Pai com o seu próprio sangue,
No Antigo Testamento, para cobrir o pecado, por algum tempo, eram mortos os novilhos, os animais, os bois, os cabritos, os cordeirinhos, os animais eram mortos para ir cobrindo os pecados do homem. Mas Jesus, Ele veio para ser o Cordeiro de Deus, para tirar. Por isso que quando João estava ali no deserto, batizando aquelas pessoas, os pecadores, de repente chegou um ali, e João já botou os olhos nele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Jesus. Então Jesus veio para ser o Cordeiro, o sacrifício, para aniquilar o poder do pecado e da morte da vida do homem, para justificar o homem diante de Deus. O homem não é justificado pelas suas obras. Eu não consigo a minha salvação, você não consegue, ninguém consegue sua salvação. Se fala, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu faço isso, eu não faço. Não, nós somos primeiramente justificados, é a porta de entrada para a salvação, é que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele foi a nossa justiça. Quando nós aceitamos a Cristo, servimos a Cristo, quando Deus olha para nós, Ele não olha nós como um pecador condenado mais, imundo, não. Agora, pela justiça de Cristo, Ele olha para nós como um pecador remido, lavado, purificado, que tem acesso à presença de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Por isso que a palavra de Deus, ela nos consola. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então por Adão veio a morte, por Cristo veio a ressurreição. Aleluia. Porque assim como todos morrem em Adão, todos morrem, estão sujeitos, assim também todos serão vivificados em Cristo. Está aí. Está aí a grande vitória da igreja, dos salvos, daqueles que servem a Deus, a diferença. Aqueles que não aceitam a Cristo, eles permanecem na morte, porque o homem ficou sujeito à morte, o espírito dele ficou morto. Só Cristo pode vivificar, como Paulo escreveu lá em Efésios: estando vós mortos em vossos pecados, vossos delitos, Ele, Cristo, vos vivificou. Ele vivificou o homem, como Jesus deu aquele grande ensinamento para Nicodemos: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água, da palavra e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então o homem precisa nascer novamente. Ele morreu, precisa nascer de novo. Não é voltar no ventre da mãe, mas é nascer da palavra e do Espírito Santo. É passar agora de primeiro Adão para o segundo Adão, concidadão dos céus. Aleluia, louvado seja Deus. Olha, ainda fala mais aqui: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, o primeiro, Ele é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A promessa. Então Cristo, nós sabemos que a Bíblia diz que o poder de Deus ressuscitou a Cristo. Naquele domingo pela manhã, em que aquelas mulheres foram levar ali as especiarias, o perfume para ungir o corpo de Jesus, de repente, aquela grande pedra do sepulcro estava removida, porque ali houve um grande barulho de terremoto, porque o anjo do Senhor removeu aquela pedra, e aquelas mulheres que foram ali para ungir o corpo de Jesus, aquela pedra, e de repente o varão está sentado naquela pedra e diz: estão procurando o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Então Jesus, Ele é a alma vivente, Ele é o dono da vida, Ele ressuscitou primeiro, deixou as ordenanças e deixou a promessa que um dia voltará. Por isso que João, que viveu, andou com Jesus, ele escreveu um texto mas muito lindo,
na sua primeira carta, no capítulo 3, ele fala: quão grande amor tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Mas ele fala: mas ainda não é manifesto que haveis de ser. Mas quando ele se manifestar nas nuvens de glória, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. Que palavra, né? Então Jesus, a primícia dos que dormem, e depois todos, a igreja do Senhor, os que estiver na presença dele, também serão vivificados, serão transformados num corpo de glória. Para encerrar aqui no raciocínio, nós compararmos aqui como que é um contraste muito grande entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Vou só ler mais uma vez rapidinho aqui, não dá para comentar versículo por versículo, mas aqui fala assim: olha, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Olha que diferença, né? Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Ignomínia significa o quê? Vergonha, fraqueza, sem expressão nenhuma. Ignomínia. Então o homem, o primeiro Adão, ele está semeado em ignomínia, sem expressão nenhuma, mas ele ressuscitará em glória depois. Outra coisa, olha o que vai acontecer também no grande dia: semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Sabe esse corpo de fraqueza que nós temos hoje? Olha, se for falar, fica o dia inteiro. É enfermidade, é tristeza, é angústia, é não sei o que. Um dia a pessoa está bem, outro dia não está, e a idade avança, é fraqueza. Até pessoas novas também estão tudo sujeitas a ficar doente, tudo. Fraqueza. O primeiro é em fraqueza. Mas como que ele ressuscitará depois? Em vigor. Glória a Deus. O primeiro Adão, nunca mais. Ele ressuscitará segundo o segundo Adão, o do céu. Um corpo de glória, a qual a Bíblia diz que não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, não vai ter enfermidade, não vai ter enterro, não vai ter nada lá, não vai ter hospital, não vai ter AME, não vai ter pronto-socorro, não vai precisar nada disso, porque nós vamos ressuscitar em vigor. Vigor é mais ou menos, para nós entendermos, semelhante aos anjos, igual aos anjos de Deus. Está escrito isso? Está. Quando Jesus está ensinando o Evangelho, então tem um texto lá, que fala que não errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque no céu não se casa e não se dá em casamento mais, mas serão semelhantes aos anjos, vão ser como os anjos. Não vai existir mais. Depois que o homem, no ato, no dia do arrebatamento, da redenção, da transformação do corpo, no ato, acabou a vida terrena. Aí todos terão um só Pai e todos serão filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Por que co-herdeiros em Cristo? Porque Cristo, ele é o primogênito, ele é o dono de toda a herança, de toda a glória celestial. Aí, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, ele resolveu repartir comigo e com você, com todos nós. Todos agora são herdeiros, todos. Aí, por que eu estou pregando isso aqui? Eu não posso esquecer de falar isso. Não é só hoje, em todo tempo. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, muitas das vezes é taxada no mundo assim, como um povinho, como aquele povo desprezado, aquele povo fraco. É um engano muito grande. Pensa no povo mais abençoado da terra, a igreja do Senhor Jesus. Aparentemente as pessoas não vêem nada, só que Jesus falou, sabe por que não vê? Porque Jesus, ele deu a resposta já. Ele falou assim: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em nós já está. Nós estamos nesse corpo, nessa carne de fraqueza, mas o reino de Deus já está em nós. Diz que todos quantos o receberam,
Ele deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, recebeu o seu Espírito. Por isso que Paulo falou que nós somos templo e morada do Espírito Santo. É pouca coisa, gente? É muita bênção, é muita vitória servir a Deus. Aí eu quero encerrar aqui num texto, aqui um pouquinho para frente, na segunda carta aos Coríntios, eu quero encerrar aqui nesse texto aqui, ó. Quando Paulo, no capítulo 6, eu vou comentar só 2 versos aqui, o 9 e o 10. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, e o verso 9 e 10. Olha, os irmãos vão entender por que a igreja é tão desprezada. Os irmãos vão entender por que, quando as pessoas do mundo, o homem natural que não conhece a Deus, não conhece as coisas do Espírito de Deus, olha para a igreja e despreza. Mas Paulo aqui tem a resposta de muitas dessas coisas. E nós entendemos que, quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos assim, como nós somos honrados de Deus, como nós não somos essa coisinha pequena que eles falam, não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, Paulo falou que nós resplandecemos como astro deste mundo, que nós somos o sal desta terra. Hoje meu neto está falando do sal, né? Hoje meu neto está falando, o sal, para que é o sal? O sal conserva, né? A carne, você salga lá a carne, ela, aguenta muito tempo. Antigamente eles conservavam, deixavam ali pendurada, tal, não tinha geladeira, mas a carne não estragava. Por que Jesus então falou que a igreja é o sal da terra? Irmãos, esse mundo está tão podre, está tão estragado, se não fosse a igreja, o sal, já tinha tudo perdido. A igreja ainda consegue conservar este mundo ainda, para Deus não destruí-lo ainda. A igreja é o sal da terra, ela conserva ainda os bons costumes, os bons princípios, o amor, a graça, está na igreja, conserva, porque o mundo se corrompeu, está vivendo o primeiro Adão, mas a igreja está vivendo na esfera do segundo Adão, daquele que é do céu, daquele que trouxe o amor, a graça, a misericórdia, o poder, o vigor, a força, aleluia. Por isso que Paulo escreveu em Colossenses no capítulo 3 e disse assim, olha, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Então as coisas que a igreja aprende que são do céu, lá de cima, ela só edifica, só deixa ele mais edificados. Mas aqui no capítulo 6, o verso 9, diz assim, olha que coisa linda, olha o que Deus faz conosco. Paulo fala assim, ó, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Era assim que eles eram tratados. Quem que é esses camaradas, quem que é esses crentes aí? Né? Às vezes pessoas não chegavam lá, não honrava eles, igual hoje, as celebridades, né? As pessoas que têm nome, têm mídia, que não, mas quando chega um crente ali, mesmo com o crente, um crente igual Paulo, ele era desconhecido, mas ele era um camarada que chegava ali, o paralítico andava, o cego enxergava, mas ele era desconhecido, mas ele era bem conhecido, tanto no céu, como até dos demônios do inferno ele é conhecido. Os irmãos já viram, já preguei essa palavra aqui, que até os demônios conhecem o servo de Deus, são conhecidos, são respeitados, aqueles que fazem a vontade de Deus. Outra palavra aqui fala assim, ó, como morrendo e eis que vivemos. Parece que está morto, é nada, mas aí que está vivo, o crente está mais vivo do que nunca, tá? Porque ele está vivendo aqui na carne, ele é vivificado em Cristo, aleluia, a morte já não tem poder mais sobre ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem mais coisa interessante, ó, como castigados e não mortos, mas aqui no versículo 10, que me chama muita atenção, como contristados, mas sempre alegres. Como que pode isso? O crente contristado, mas sempre alegre. Como que nós explicamos o negócio? Contristado por causa do quê? Contristado pelas aflições deste mundo, pela fraqueza da carne, contristado para ver um mundo tão estragado no pecado desse. Às vezes o crente fica contristado, mas só que tem uma coisa, lá dentro dele, no íntimo, ele está sempre alegre,
Por que está sempre alegre? Porque tem a alegria da salvação. Porque ele se alegra na esperança da redenção. Por isso que Paulo falou: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos no Senhor. Está alegre, contristado, parece que é um peixe morto. É nada, está mais vivo do que nunca, está mais alegre do que nunca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É assim a vida do crente. Outra coisa que Paulo destacou aqui, que ele sofria também esses ataques, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Então, às vezes o cristão não consegue granjear muita coisa nessa terra, e materialmente ele é pobre. Aqui está falando de pobre. Não é pobre de espírito, não é assim emocionalmente falando, não. Pobre, sem adquirir bem. Só que tem uma coisa: ele é pobre, mas ele consegue enriquecer a muitos. Por que consegue enriquecer a muitos? Com a palavra, com o evangelho. Aí aquelas pessoas também que são pobres, não tem nada, mas conseguem ficar rico também. Jesus fez isso. Jesus, ele sendo rico, sendo dono do mundo, dono de tudo, o que ele fez? Diz que ele se fez pobre. Quando ele veio, ficou na terra, ele se fez pobre, filho de carpinteiro, não tinha nada. Só tinha um lugarzinho para dormir, tal. Jesus, aonde tu irás, nós vamos também seguir o Senhor. Aí Jesus falou: olha, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, tem dia que eu não tenho nem lugar para dormir, eu ando por aí, não tem regalia não. Se quiser me seguir, que sabe. Então, como pobres enriquecendo. Então Jesus se fez pobre, para que pela sua pobreza, que ele teve que passar aqui na terra, ele era rico, mas se fez pobre, para nos enriquecer. E pela sua pobreza, Cristo nos enriqueceu. Cristo, ele nos deixou herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Ele fez isso conosco. Às vezes a pessoa pode olhar para você, não tem nada, não tem. Sabe o que Jesus mesmo falou? Não foi eu. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Você não pode ter riqueza aqui, mas você tem um grande tesouro. Por isso que nós temos que Jesus falou: não ajuntai tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu. Lá o ladrão não rouba, não tem traça, não tem ferrugem, nada que estraga. Está guardado. Aleluia. Mas a última para terminar aqui: como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo. Praticamente está ligado com essa outra parte. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Não tem nada. Não tem nada. Se morrer, não é nada tendo, mas possuindo tudo. Como é que entende um negócio desse? Nada tendo, mas possuindo tudo. Por isso que eu estava lendo o Salmo 49, os irmãos meditam no Salmo 49. Vai ver lá a fraqueza do homem. Inclusive no Salmo 70. No Salmo 70 também tinha um crente lá que ele olhou para a prosperidade do ímpio. Disse que quase escorregou os pés dele. Porque ele falou: meu Deus, nós estamos aí servindo a Deus, mas parece que o ímpio prospera, o ímpio tem isso, tem aquilo. Só quando ele entrou no santuário de Deus também, ele viu o final dos ímpios e viu a bênção de Deus na vida dele. Aí ele se alegrou. Então nós temos que entender que isso aqui não quer dizer nada. Olha, aquela pessoa está bem. Peraí, está bem como? Ele está na presença de Deus? Ele está firme com Jesus? Se Jesus vir agora para levar para o reino celestial, ele está preparado? Não, então como é que ele está bem? O que ele tem? Não, mas ele tem caminhonete, ele tem fazenda, ele tem chácara, ele tem isso, ele tem aquilo. Mas se ele morrer agora? E se ele morrer agora, o que ele leva? E aí? Diz que caixão não tem nem gaveta, né? Para ficar levando as coisinhas, né?
É ruim também, depois o ladrão vai lá querer roubar também, não adianta pôr nada lá não. Mas Paulo falou que nós viemos a esse mundo, nada trouxemos, e nós voltaremos. Se tivermos o que sustento, cobrimos, estejai nós contentes. Esse é o Evangelho de Cristo. Este é o Evangelho. Necessidade, sim, Deus suprirá. Deus suprirá as nossas necessidades, segundo a sua riqueza. Deus suprirá. Deus não deixará nós, nenhum dos teus filhos, dos teus santos, envergonhado, desonrado, mas Ele suprirá todas as necessidades dos teus filhos. Mas, quando nós olhamos para estas palavras, que são fiéis, que são verdadeiras, ela nos deixa mais perto do céu, nos deixa mais alegre, porque nós sabemos que o fim de todas as coisas está chegando. Não é por causa da idade da pessoa, até pessoas novas, o fim está chegando, por causa da profecia, por causa dos acontecimentos, por causa dos sinais, o fim está chegando. Tem muitas pessoas, até mesmo novas, até mesmo velhas, que tiveram no momento, não passará pela morte. Se Jesus Cristo vem hoje, amanhã, e tivermos vivos, seremos arrebatados, transformados, o corpo. Por isso que Paulo falou aqui no capítulo 15, que rapidinho aqui para encerrar. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então Paulo naquela época, ele já está falando que de repente o arrebatamento poderia ter sido naquela época, que tinha alguns sinais, mas não igual hoje. Hoje nós podemos dizer que é a última geração para o arrebatamento da igreja. Os sinais estão muito patentes, tudo está preparado. Nós estamos vivendo já o princípio de dores que antecedem ao juízo de Deus, ao apocalipse, ao cumprimento das pragas, das taças, 7 trombetas que serão tocadas. Nós estamos já antecedendo esses dias, muito, muito perto. Então vamos nesta noite nos alegrar, porque nós somos o segundo Adão, em Cristo Jesus, o segundo Adão, viver a promessa, viver não na fraqueza, mas viver a promessa daquele que veio vencer todas as coisas, tanto as na terra como no céu, todo principado, toda potestade. Amém? Quantos podem dar glória a Deus nesta noite, por esta palavra de consolo, por esta palavra de ânimo, de força, para nós estarmos cada dia mais na presença de Deus, que é o mais importante para nós, que nem disse Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, andar em conformidade com a palavra de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí se buscar as primeiras coisas primeiro, não sei se consegue o reino de Deus depois, aí pode dar, não vai dar muito certo com a palavra, né? Vai sair fora. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Quero agradecer a Deus pela presença do irmão Marcos, né? Onde eu falei Márcia, Marcos, a irmã Franciele, que Deus abençoe, que o Espírito de Deus continue falando em vossos corações, na vida de todos que estão aqui, dos nossos irmãos do canal também. Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa e que todos possam aplicar o coração verdadeiramente, aleluia, nas coisas, como Paulo diz, não atentando nas coisas que se vê, que são passageiras, que são temporais, mas naquela que você não vê, que são eternas. É essa que nós temos que aplicar mais o coração. Por isso que fala, o justo viverá da fé, naquilo que você não vê, mas acredita que tem preparado, que existe, porque fiel é aquele que nos prometeu. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, bendito o nome poderoso, bendito o nome glorioso, maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio em carne,
que veio para ser o sacrifício como cordeiro, para efetuar eterna salvação, Senhor, para tirar o homem da fraqueza, para tirar o homem da ignomínia, ó Deus, das limitações, das corrupções, para fazer agora um homem vencedor, um homem cheio de força, cheio de vigor, cheio de graça, que um dia será transformado, glorificado pelo próprio Senhor. Bendito é o nome do Senhor, por esta palavra nesta noite. Labasto de faz, fiel é o que nos prometeu para cumprir, ó Deus. Por isso nos regozijamos na tua presença, nos alegramos, ó Deus, e te agradecemos por tudo, crendo que a tua boa mão está sobre nós, crendo que a mão do Senhor está agindo, está operando em nossas vidas e nossos corações, pelo poder da tua palavra abençoando, pelo poder da tua palavra curando, restaurando, ó Deus, porque a tua mesma palavra diz que na cruz do Calvário, quando tu fizeste aquele sacrifício, tu levaste sobre ti as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu sacrifício, Senhor meu Deus, manifesta uma cura divina, manifesta milagre na vida daqueles que precisam, que necessitam da bênção, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque a tua palavra diz que tudo que nós pedimos no teu nome, crendo, nos será concedido, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, vai de encontro agora com a necessidade de cada um. Abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa os patrimônios, Senhor, abençoa as crianças, os jovens, os adolescentes, Senhor. Seja, meu Deus, a tua bênção, ó Pai, que a cada dia o teu santo e poderoso Espírito possa ministrar em cada coração, ó Deus, a grande promessa, a grande bênção da vida eterna que o Senhor tem preparado para todos, ó Deus. Nos sustenta todos os dias, nos guarda, como diz a tua promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Pai, para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger, ó Deus, para estarmos de pé na tua presença até o dia da tua volta gloriosa, Pai. Nós pedimos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém.